Sinto feliz, realizado, saem felizes daqui, saem contentes por um título na carreira. Jogou no segundo pau, não saiu pra mais, olha o gol, pintou! Gol! Eu disse! O Grêmio ia fazer o gol! O Grêmio ia fazer o gol! Muito boa noite! Estamos iniciando o Mesa Redonda Futebol Debate. Ouvi a voz do Rafael Renzel, querido companheiro, que hoje é fruto de um milagre. Estava no avião da Chapecoense, salvou-se ontem, narrou esse gol emocionado do Grolli, o primeiro gol da Chapecoense nesse retorno à vida, nesse retorno ao futebol, e a narração de alguém que estava naquele voo é uma coisa absolutamente extraordinária, absolutamente emocionante. Muita coisa legal rolando no futebol. Nós vamos falar do primeiro título do Rogério Ceni como treinador. Nós vamos falar da estreia do Gabriel Jesus com o Guardiola. Foi bem pra caramba, muito legal, repercussão muito boa em cima da estreia do Gabriel Jesus. Troféu Mesa Redonda no ano passado, troféu Gazeta Esportiva do ano passado e agora um sucesso também lá em Manchester. Tem matérias especiais para você e também, se tudo correr bem, vou dizer se tudo correr bem porque depende de chuva, né? Nós vamos entrar ao vivo com os finalistas da Copa São Paulo, diretamente de Barueri daqui a pouquinho, tá legal? Bom, um dos nossos convidados está na Rádio Jovem Pan nesse momento, transmitindo o jogo, que é o Vampeta. Assim que ele terminar, ele vem para cá. Mas o outro, nosso querido amigo, está aqui, Sérgio Soares, treinador importante, rodou pelo Brasil inteiro, inclusive na nossa querida Ponte Preta. É um prazer enorme te receber aqui, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Flávio, boa noite a todos. É um prazer, é meu, é uma honra estar participando desse programa. E um jogador importante, né? Grande passagem pelo Palmeiras, times importantes na carreira do Sérgio. Tem muita coisa legal para falar com a gente. A Copa São Paulo tem pepino grande, hein? O Batatais, que perdeu hoje do Paulista por 5-1, acusa o Paulista de ter usado um gato. O zagueiro Brandon seria gato. Ele não nasceu em 97, sim em 94. E o que é pior, o Brandon, ele nem chama Brandon, se o que o Batatais diz é verdade, a denúncia do Batatais é que esse Brandon é um cara que estava lá em São Gonçalo, foi preso por tráfico de drogas e está preso. E esse rapaz tem outro nome, é tudo furado. A denúncia foi feita na Federação Paulista de Futebol no sábado, ela não se manifestou até agora. Isso aí são coisas para a gente tentar esclarecer, né? Vamos ver o que a gente tem de informação por aqui. Mas a verdade é que é uma denúncia pesada, né? A denúncia não é pequena, não. O Batatais denunciando o Paulista de Jundiaí antes mesmo de perder o jogo por 5-1, como aconteceu na manhã de hoje. Boa noite, Anita Pasques. Boa noite, Flávio. Boa noite aos nossos telespectadores. O Chico já fez sinal, tá 2-0 para o Corinthians pela Copinha, em cima do Juventus. Boa noite para você que está em casa. Você sabe como é que faz, né, para falar aqui comigo? O WhatsApp, você pega seu celularzinho, 011 99479 1633. Repetindo, 11 99479 1633. Mande vídeos, mande fotos suas, perguntas, nada obsceno que não poderemos pôr no ar e atrapalha o nosso trabalho, não é verdade? E é isso, não é, Flávio? Participe do programa com a gente, não é? É muito importante a presença do nosso amigo telespectador. A sua participação é muito importante. Godoy, boa noite. Ontem eu vi um jogo que era teoricamente amistoso, embora no torneio oficial, e o pau comeu. A arbitragem lá nos Estados Unidos é de um outro nível, uma coisa diferente. Você pode dizer boa noite, Godoy.
Boa noite, colegas, boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque a Gazeta está de olho em você, principalmente na Anitta. Uau! Os caras brigando noite marmanjão. Tem que acabar com esse negócio de justiceiro no futebol, sabe? Tem que acabar com o negócio de justiceiro no futebol. Jogadores que fizeram a carreira na Europa, não é? Um é estrangeiro, o outro a carreira toda na Europa, são muito bem remunerados para dar um vexame daquele que deram Casim e Maicon. E pior, vai ter o segundo round. Né? Vai ter o segundo round que é no Campeonato Paulista. E para a gente que paga para ter uma TV de assinatura ou paga o ingresso para ver o jogo, chega lá e vai ver essa baixaria, essa palhaçada que os jogadores, alguns jogadores do Corinthians e do São Paulo fizeram, principalmente quem começou tudo, que foi o seu Bruno, lateral. E o Fagner, outro também que acha que é mais macho, mais homem do que os outros, para ficar dando porrada e quebrando os outros jogadores. Então tá na hora da diretoria e dos técnicos tomarem atitude, porque o jogador tem um técnico aqui, o jogador só é indisciplinado e banca o mau caráter quando o técnico é conivente, quando a diretoria é conivente. Então tem que acabar com essa palhaçada de justiceiro. Quer dar uma porrada no camarada, no adversário, vai lá numa disputa de bola e dá uma porrada, vai ser punido e tal. Agora, quer mostrar que é mais homem do que os outros? Mais uma vez, seu Maicon deixa o time dele na mão e o Rogério Ceni parece que está com um problema nas axilas, porque é toda hora que o árbitro apitava e ele, deve estar com um furúnculo nas axilas. Você está falando assim do professor? Não, que professor, pô? Dá um puta de um mau exemplo ali na beirada. Tá na hora da diretoria chamar atenção, técnico chamar atenção. Campeonato não valia nada, né? Não valia nada para quem perde, porque para quem ganha já colocou no currículo. Primeiro título da minha carreira, primeiro título do ano. E não valia nada. Mas é uma vergonha que se mostra aí o futebol brasileiro, essa mediocridade cheio de justiceiros bem remunerados, né? Onde está precisando de justiceiro é lá no Rio Grande do Norte, no Acre. Bom, é claro que Chico Lang e Vanderlei Nogueira vão falar desse tema, não é o primeiro tema do nosso programa, o primeiro tema vai ser aquela beleza de ontem, Chico e Vanderlei, já vão falar desse momento lindo que todos nós vivemos ontem. Chapecoense e Palmeiras jogaram na Arena Condá. O jogo amistoso teve um caráter beneficente e com a intenção de ajudar o clube catarinense a se reerguer após aquele trágico acidente que aconteceu em novembro de 2016 e que chocou o mundo todo. A Rede Globo de televisão, uma das emissoras que fez a transmissão ao vivo do evento, empenhada em alavancar colaborações, cedeu as imagens desse jogo a outras emissoras, como aqui para nós da TV Gazeta, que apoiaram essa ação e fizeram doações para ajudar os familiares das vítimas e também na recuperação da Chapecoense, ok? Então vamos ver como foi o primeiro jogo da equipe profissional da Chapecoense, depois de tudo que aconteceu, contra o campeão brasileiro Palmeiras. A arena vai pulsar pra ver o Verdão jogar. Eu sou Chapecoense, eu sou. A Arena Condá voltou a vibrar. Mas antes da partida amistosa entre Palmeiras e Chapecoense, o que tomou conta do local foi a emoção. Os jogadores Neto, Alan Ruschel e Jackson Follman, sobreviventes do acidente aéreo que vitimou 71 pessoas em novembro do ano passado, receberam as medalhas e o troféu de campeão da Copa Sul-Americana. Outros jogadores que faziam parte do elenco e a família dos atletas falecidos também receberam a premiação. Ao redor de todo o estádio, pequenos origamis com mensagens de apoio foram deixados no alambrado, formando uma bela homenagem. Com a bola rolando, o Palmeiras abriu o marcador com Rafael Veiga. O primeiro gol da nova Chapecoense foi de Douglas Grolli, jogador revelado pelo próprio time catarinense e que voltou ao time para o recomeço. Na etapa final, outro gol de cabeça dos donos da casa. Desta vez foi Amaral quem testou firme. No minuto 71 da partida, o jogo foi interrompido para mais uma homenagem. A paralisação mexeu com a Chape, que quase sofreu empate. Mas Eric perdeu uma oportunidade clara.
Essas oscilações emocionais, elas podem acontecer ao longo do ano, não só nas partidas, mas em outras situações também que te recorrem a algumas lembranças, né? O Palmeiras conseguiu deixar o placar em igualdade após esse golaço de Vitinho. O resultado de 2-2 agradou a torcida e o técnico do time. Um jogo com muitas emoções, o público participou intensamente, eu acho que foi uma bela homenagem para os nossos guerreiros. Foi bem difícil, ninguém conseguiu segurar as lágrimas, foi emocionante. Eu acho que nós fizemos um bom amistoso, a gente sai daqui satisfeito porque conseguimos montar uma equipe que nos mostrou hoje que pode ser competitiva ao longo da temporada. A casa de Chapecó está arrumada e o próximo compromisso é ainda nesta semana, na quarta-feira, contra o Joinville, na Arena Condá, pela Primeira Liga. Bom, Chico, boa noite para você. Boa noite, em algum momento a página tem que ser virada. Isso jamais vai ser esquecido, evidentemente, mas legal que a Chape segue a vida, né? É verdade, Flávio. Eu, para dizer a verdade para você, assisti essa partida com outros olhos, né? Com olhos mais de vamos dizer assim, mais humanos, né? Um olho mais benevolente, um olho mais de prestar talvez a última homenagem a todos os jogadores que morreram, nossos companheiros que se foram, né? A todos eles. Eu acho que os jogadores também entraram com esse espírito em campo, então fica muito difícil você dizer, não, deu para perceber uma evolução, a Chapecoense realmente ela está com o time pronto para disputar uma Libertadores ou não está. Não, o que você deu para perceber é que os jogadores estão com muita raça, muita vontade, muita pegada e, por enquanto, esses novos que chegaram realmente estão a fim de mostrar serviço, né? Isso deu para perceber. Agora, quanto ao Palmeiras, é difícil você fazer uma análise do trabalho do Eduardo Batista ontem. É impossível. Eu até vou dizer para você que acho que vai ser um time diferente do Cuca, evidentemente. Deu para perceber que ele está usando o mesmo esquema do Tite, que é o 4-1-4-1, né? Isso, assim, quando ataca, na hora de defender, ele muda um pouco. Enfim, não deu para perceber nada. Essa é a grande verdade. Foi um bom jogo, eu preferi ficar no espetáculo, na emoção, né? No último adeus a todos aqueles que nós conhecemos muito bem, principalmente a família do Mário Sérgio Pontes de Paiva, né? E enfim, ficou nisso. Agora, um espetáculo maravilhoso, né? Foi visto no mundo inteiro, transmitido para mais de 19, 20 países, e isso é o que vale. Está aí o futebol brasileiro voltando ao patamar que merece, né? O jogo foi bem disputado, não houve violência, não houve maldade de lado nenhum. Agora, eu sinceramente, a análise técnica eu prefiro deixar para os próximos jogos, onde vai haver... E você vai poder tirar suas dúvidas sobre o Palmeiras do futuro, porque no próximo domingo o Eduardo Batista estará conosco aqui no Mesa Redonda. Eu quero confirmada ver, a presença legal, dele, né? Bacana, mas eu quero ver o time jogando. Vanderlei Nogueira, bem a propósito de Palmeiras, é um novo Palmeiras, é um outro time, uma outra cara. O que você está esperando desse time? Voar que nem no ano passado, tendo que esperar um pouquinho, o que você pode dizer? Eu acho que é muito importante nessa linha do Chico, eu queria dizer que eu também fui nessa mesma linha, só rapidamente dizer que valeu mesmo, a homenagem vai ser assim, né? Sempre, quando a bola estiver valendo e com pontuação valendo, sempre que estiver valendo, cada vez que a Chapecoense chegar para jogar contra um adversário fora de Chapecó, né, vai ser alvo de homenagens e vai ter um jogo todo especial, claro, em busca dos 3 pontos, tanto um como o outro, mas será a presença de quem está se reconstruindo. Já começou a reconstrução com a Chapecoense participando da Copa São Paulo, né, os garotos começando, até eles venceram alguns jogos, todo mundo gostava e tal. E agora começou a sua caminhada. Com relação ao Palmeiras, Flávio, eu acho que é muito cedo ainda mesmo, né? Tem que começar a sentir a bola rolar para saber o que é que o Eduardo vai fazer. Esse pacotão que o Palmeiras fez de contratações, se a coisa vai funcionar, se a coisa não vai funcionar, como é que ele vai... Quais serão os 11 titulares, porque isso é um segredo. Aquilo que o Rogério Ceni falou há alguns dias aqui, está tudo muito bonito, 100% de aprovação, tem um técnico aqui que sabe o que eu estou dizendo. Tudo beleza, tapinha nas costas, time unido. Quando ele definir os 11 titulares, é aí que o bicho vai pegar. Porque se você tiver 11 titulares indiscutíveis jogando e um banco razoável,
a carga de narizes torcidos será menor. Mas se você tiver 11 titulares, bons jogadores, e bons jogadores no banco também, vai precisar de um bom gestor, de alguém que tenha muita liderança, peso, postura, tipo assim, isso, calma, devagar que você pode ter lugar. Então nós temos que esperar um pouquinho para ver se a coisa vai rolar, já que fora de campo já houve um rompimento entre o presidente Gagliotti e o ex-presidente Paulo Nobre. Ô, Sérgio, você que trabalha em times, trabalhou sempre em time intermediário, bons times, tem alguns que são aquele nível de time que o time paga direitinho, é um time que briga para não cair, mas com boa possibilidade de chegar a algum lugar maior. Eu cito, entre os maiores, a Chapecoense, a Ponte Preta, o Vitória, o Sport, são times que pagam em dia, que tem essa condição toda. E esses times, de uma certa forma, são remontados a cada campeonato. A Ponte desmontou o time inteiro. E vai fazer um pro Paulista e outro pro Brasileiro. E a Chapecoense também não foge muito disso. A partir do momento que consegue ter sucesso, eles estão mais ou menos acostumados. Então, é uma remontagem um pouco menos traumática por causa disso? Eu acredito que não, né, Flávio? Né? Por causa do fato que ocorreu, né? Se fosse uma situação natural de você remontar uma mudança de temporada, aí sim é algo que está acostumado, né? A reconstrução em função do episódio muito triste, né? Uhum. Então o lado emocional nessa reconstrução, ele vai contar muito, inclusive o Wagner falou que isso vai acontecer ao longo da temporada, nós estamos em janeiro apenas, né? E ele já está colocando que ao longo da temporada vai haver essa questão emocional. Então não é algo de reconstrução normal, é anormal, né? Mas, como a gente está falando, como você citou, a vida precisa seguir. A gente sabe, tinha 2 atletas que trabalharam comigo, o Kempis e o Gil, a gente sente, imagine lá como que vai fazer todo o jogo, esse lado emocional contando. Essa reconstrução realmente não é simples, né? Mas a Chapecoense tem uma competição importantíssima que vai disputar, que é a Libertadores, e precisa começar a andar. A gente não sabe ainda como vai essa reconstrução, se ela vai dar resultado em termos de campo, né? Mas a gente entende que o Wagner já conseguiu contratar alguns jogadores interessantes, repatriou o Arthur, o goleiro, que jogou no Paulista de Jundiaí há anos atrás, que estava em Portugal, né? Então está tentando montar uma equipe forte realmente para poder passar esse período tão triste que foi. Para as pessoas entenderem, Sérgio, você trabalhou e conquistou coisas importantes em equipe de esporte. Esse pessoal para a cidade, esses jogadores, quando a coisa está fluindo como estava fluindo na Chapecoense, eles são quase heróis na cidade, né? Sem dúvida, né? A Chapecoense estava num momento maravilhoso, né? E a cidade é pequena, tinha o carinho do torcedor, né? Tinha essa aproximação, a sintonia entre o torcedor e a equipe. Então isso fez dos atletas serem ídolos realmente, e esse episódio, né, veio fazer com que os atletas, sim, o torcedor tivesse uma aproximação maior ainda com o pessoal que aconteceu esse fato triste, mas o mais importante foi que realmente tinha essa aproximação da torcida com o time em função do que o time vinha fazendo dentro do campo de jogo. Foi citado aqui que o Palmeiras contratou jogadores importantes e o nome mais marcante foi exatamente o Felipe Melo. E ele já chegou rasgando. Vamos dar uma olhada. Ele ficou marcado na eliminação da seleção brasileira. Ganhou fama de jogador violento. Novo reforço do Palmeiras, Felipe Melo, chegou também com a língua afiada e disparou para todos os lados. Muito se fala de expulsão, muito se fala de cartões, mas, se eu não me engano, nos últimos 4 anos, 5 anos, não sei, foram 4 cartões vermelhos, a cada 50 jogos um cartão vermelho. Eu creio que para um centrocampista, recuperador de bola, um cara que que é encarregado de fazer esse trabalho sujo, eu acho que até pouca expulsão. Eu acho que essa situação foi criada muito por vocês da imprensa. O Felipe Melo é maldoso, o Felipe Melo é expulso todo jogo, mas todos os jogos... Se eu não me engano, a minha média de cartões amarelos é menos do que a do Gabriel Jesus aqui, no Palmeiras. Se eu não me engano, eu fui menos expulso do que o Fernandinho, hoje da seleção brasileira. E não se fala nada, mas é que o Felipe Melo faz uma situação e bum. Eu não vejo problema não, se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada, tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né? Porque hoje eu tenho 33 anos e obviamente que a minha ideia é não deixar a equipe, né, com menos um.
tenho melhorado, a cada ano que passa eu tenho melhorado, né? Mas pode ter certeza que se vier um mano a mano e o cara tiver que fazer gol e eu tiver que dar uma porrada nele, vai tomar porrada justamente para defender as cores do Palmeiras. Hoje a minha seleção brasileira é o Palmeiras, tá? Eu fiquei muito tempo muito obcecado em voltar para a seleção brasileira, tá? E creio inclusive que fui muito injustiçado, porque no meu momento estava muito bem no meu clube, fui eleito o melhor centrocampista na Europa durante 3 vezes seguidas e não tive uma oportunidade. Não sei, desculpa o palavreado, gente, não sei se faltou um treinador de culhão para me levar ou não, né? Calma, Felipe, vamos aos números. Nos últimos 5 anos, 8 cartões vermelhos. Foram 19 expulsões no total de sua carreira. A média, por exemplo, de Fernandinho do Manchester City é de 1 expulsão a cada 64 jogos e de Gabriel Jesus a cada 27 partidas. Felipe Melo esteve na seleção do campeonato italiano na temporada 2008-2009, mas não foi o melhor centrocampista do torneio. Bom, tudo esclarecido e agora a metralhadora giratória pode continuar. Se um jogador de futebol falar mal de qualquer um de vocês, vocês se unem e vão contra. A maioria de vocês são assim. Nós, jogadores de futebol, nós somos bobos. Porque a gente tem que ser mais unido. Porque, quando eu não estou generalizando, tá, gente? Porque existe mau caráter em todo lugar e existe bom caráter em todo lugar. Mas muitos de vocês ganham dinheiro para falar mal dos outros. É difícil acreditar que um clube como o Flamengo tem um profissional, um vice-presidente de marketing, que possa soltar uma piada como essa no Twitter, independente de ter colocado meu nome ou não, mas para jogar o torcedor como um jogador que para ele, desculpa gente, mas ele colocou que era uma puta. Então, quer dizer, é difícil acreditar que o Flamengo tem um profissional como esse, que não pode ser chamado de um vice-presidente de marketing como esse, não pode ser chamado de vice-presidente de marketing. Ele, como um vice-presidente de marketing, eu acho que ele é um ótimo piadista. A chegada de Felipe Melo agitou o ambiente na academia de futebol. Sincero, polêmico ou apenas espontâneo? Fato é que os jogadores e o técnico Eduardo Batista comentaram a entrevista coletiva do novo reforço. Como é que dá tapa na cara com responsabilidade? Rapaz, essa pergunta era pra ele, hein? Isso daí... Ah, mas eu entendo, né? Ele quis expressar a vontade de estar vestindo a camisa de um grande clube, né? Tá demonstrando a vontade de jogar uma Libertadores, né? Tinha que ter mais dias no futebol mesmo, o cara ser sincero, o cara ser transparente aí, dizer o que pensa, não ficar se mascarando aí nas respostas prontas já, eu acho que é legal. E dentro de campo também ele tá mostrando que tem essa personalidade toda aí, tá chegando firme aí nos treinos, e eu acho que vai ajudar muita gente nesse ano aí. Lógico que ele não vai dar tapa em ninguém, não vai bater ninguém. O Felipe é um cara, e eu trabalhei com ele no começo de carreira, é um cara que treina como joga e joga como treina. É um cara muito determinado, muito focado. A gana dele, né, isso é bom. Ele usou uma força de expressão que talvez não tenha sido bem entendido, mas de maneira nenhuma é um cara agressivo, um cara que não vai deixar de ajudar a gente aqui. Eu adorei. Eu não gosto de resposta pré-concebida, não gosto de frescura, e ele não tem frescura. Aquele que ele estava sentindo, ele falou. Pode ter passado do ponto em algum momento, não sei se passou, mas se passou, faz parte do jogo. E 99% do que ele falou, concordo plenamente. E você, Godoy? Eu convivi algum tempo da minha carreira de árbitro, sempre sendo rotulado de polêmico, né? Mas por que eu que sou polêmico? Porque o polêmico não é quem discorda de mim. É sempre eu o polêmico, mas só ocupa essa posição com alguns rótulos quem dá motivo. E o Felipe Melo tem essa fama de violento porque ele deu motivo. Poucas expulsões, mas expulsões violentas. Por isso, e desnecessárias. Por isso que ele acaba ficando com essa imagem negativa. Quanto à valentia dele, ele mostrou aí verbal. A valentia verbal no jogador de futebol depende muito do saldo bancário, da sua independência financeira. Porque numa determinada faixa da carreira, período da carreira, o cara engole tudo e não fala nada. Mas ele já está naquela faixa que ele pode falar o que ele quiser, porque ele sabe que vai trabalhar onde ele quiser, né?
Então essa valentia é bacana, é legal, faz parte da personalidade dele, é do jeito dele ser. Agora o importante é que ele tenha consciência e assuma a bronca, segure as pontas. Porque ele não pode deixar os companheiros na fria, ele não pode prejudicar o clube. Agora vai depender do treinador, ser conivente ou não com a indisciplina dele, se ele praticá-las. Né? Agora, vou falar agora para você, dar tapa na cara de uruguaio lá no Uruguai, se tiver necessidade, ele até dá, mas vai arrumar uma confusão desgraçada, porque os caras vão bater nele também. Agora, essa personalidade aí vai servir para deixar alguns come, bebe, dorme que tem no Palmeiras um pouquinho esperto, porque ele bate também nos companheiros se for necessário. Bom, se ele não tivesse essa boa conta bancária, com toda a perseguição que ele foi vítima, ele viraria Barbosa. E isso tem essa coisa de colocar a culpa em alguém. O Brasil de 2010, o Felipe Melo... Foram covardes Pois é, com ele. o Felipe Melo, em 2010, o Felipe Melo é um bom jogador, muito bom. Mas as estrelas da Seleção Brasileira de 2010, os que tinham que fazer diferença, ficaram com medo, se acovardaram. O Kaká afinou, o Robinho foi mais ou menos, mas também não segurou onda como deveria. Não decidiu. O Adriano e o Ronaldinho, que deveriam estar na hora, nem sequer fizeram participação. Ele, pelo menos, fez o limite dele. E quando a coisa estava perdida, ele acabou extrapolando. Beleza. Eu prefiro jogador assim do que jogador que afina. Jogador que chora em copa e tal. Eu não tenho... E ele jogou muita bola na Europa mesmo. E muito jogador que é badalado, que a torcida ama de paixão, por exemplo, o Ganso, já estão mandando embora em troca de um saco de lixo, porque não serviu para nada lá. O Felipe Melo segurou a onda. Então eu entendo o cara. Ele joga hoje nessa seleção. Claro que joga. E o que ele falou é seleção. verdade. Não foi convocado porque os técnicos não tiveram coragem. É verdade. E se ele tivesse no 7-1 seria legal, porque terminava em porrada. Ah, não terminava no 7-1. Não ia ser 7-1 nem a pau. Terminava em porrada. E contra o Chile ele não ia chorar, sentar na bola e chorar. Não terminaria em 7-1. Como é que se encara um jogador com essa personalidade, Sérgio Soares? Não, eu acho isso importante, né, ter essa personalidade para jogar. Né? O Felipe foi contratado para dar experiência para o Palmeiras numa competição tão importante que é a Libertadores. Né? O jeito dele falar, esse é um jeito dele se colocar. Evidente que isso que ele está querendo dizer é que ele tem que ser que é competitivo, porque ele é competitivo e precisa ser competitivo. O futebol precisa dessa competitividade e ele tem isso e tem muito. Né? Agora o jeito dele colocar, isso que o Godoy acabou de falar, né? Ele vai ter que ter responsabilidade porque ele veio para ser um dos pilares do Palmeiras, né? Para dar experiência, para carregar esse povo dentro de uma competição importante, que o objetivo principal do Palmeiras é a Libertadores, a gente sabe disso, junto com o Brasileiro. E o Felipe, ele falou porque muito se fala dele, né? Que ele é um jogador violento, que ele é isso, que ele é aquilo, e passa-se muito dos lances de violência dele. Não passa que o Felipe deu um passe pro Robinho, que botou o Robinho na cara do gol contra a Holanda, né? O atleta ficou 12 anos na Europa, se ficou 12 anos na Europa jogando, é porque ele tem qualidade, não é só isso de violência. E ele é competitivo, ótimo. O Palmeiras trouxe um grande jogador, fez contrato de 3 anos com o atleta para que ele ajude o Palmeiras a dar passos maiores dentro da temporada, ou seja, que ajude a conquistar a Libertadores. Joga de olhos fechados em qualquer time do Brasil, qualquer um, sorteio, joga em qualquer um como titular e é melhor que qualquer volante da seleção brasileira. Agora precisa ter inteligência emocional, né? Controle emocional. Mas é melhor que chorar. É melhor que chorar. Presidente Modesto Roma está aqui com a gente. Presidente, por favor, vem aqui, já tome o seu assento. Prazer em recebê-lo aqui, presidente. Tá bom. Alegria, muito grande. Por favor, presidente. Tome assento. Enquanto o Chico fala sobre o nosso glorioso Felipe Melo. E aí, Chico? Olha, ô Flávio, eu vou ser curto e grosso. Eu acho assim, cachorro que muito late não morde. A minha avó, eu contei essa história na Gazeta Esportiva. Eu tinha a turma da Rua de Cima e tinha um moleque da Rua de Cima que invocou comigo. E eu virei e falei, vó, pô, tô com medo de passar da Rua de Cima. Ela falou, por quê? Ah, porque tem um menino que falou que vai me bater. Ela falou assim, olha, pode passar e não se preocupe, porque ele não vai te bater. Eu falei, ué, por quê? A senhora vai comigo? Ela falou, não, senhor, você vai sozinho. É porque cachorro que muito late não morde. Aí eu falei, pô, será que essa velha tem razão ou não tem razão? Aí eu peguei e falei, ó, polonesa, né, invocada, já não levava desaforo para cá de jeito nenhum. Pirei e falei, quer saber uma coisa, eu vou na dela. Passei na rua, olhei pro cara, o cara olhou para mim, eu fui embora, não aconteceu absolutamente nada.
Porque é exatamente isso, cachorro que muito late. Comigo aconteceu ao contrário. Eu falei pro cara, o cara falou assim, eu vou quebrar tua cara. Eu falei, você não quebra nada. Ele quebrou. Foi lá em São José dos Campos. Era o segurança desse, de um cara aí que agora está envolvido em picaretagem, roubalheira aí. Mas segurança, pô. Um ex-deputado, foi de Tribunal de Contas, um cara de rolo aí. Eu não vou nem falar o nome por uma questão de higiene, mas era o segurança dele. Mas aí esse cara tinha palavra, isso era cachorro que ameaçava latir e mordia. Mas, meu querido, mas o segurança, ele já é contratado para isso, né? Pois é. Para morder. Pois é. Já o que vale é um cachorro mesmo, é um cachorro de guarda, um cão de guarda. Um daqueles 5 que o Vanderlei tem na casa dele. É o cara tem o maior respeito. Né? Então, o que eu acho é o seguinte, o Felipe Melo, ele chegou, falou. Agora vamos ver. Porque, sabe, ele não joga sozinho, do outro lado também tem jogadores. Mas que ele foi perseguido, foi. E essa molecada... Sem dúvida. Não, mas ele não falou de perseguição. Campanha contra ele. Seleção brasileira afinou e ele ficou com a fama. Igual 50, o Barbosa. O Barbosa segurou sozinho. Ele não falou de seleção brasileira. Ele falou que ele foi perseguido. E é por causa da Copa de 2010. Não, é a Copa da Copa de 2010, mas é porque também ele deu uma certa justificativa para isso também. Né? Ele também, sabe, deu... O Brasil perdeu da Holanda por causa dele ter sido expulso. Não, porque ele fez um gol contra de cabeça. Inclusive o gol saiu porque ele fez a jogada. Agora o Roberto Carlos, que abaixou para arrumar a meia, não ficou tão marcado naquele gol do Thierry Henry, porque o Roberto Carlos é uma pessoa de diálogo, um cara mas quiseram detonar o Roberto Carlos também. Quiseram detonar. Roberto Carlos extremamente talentoso. O brasileiro precisa aprender, a gente da imprensa inclusive, que quando perde todo mundo. E quando ganha todo mundo. E sempre aqui, Flávio, como os caras acham que o futebol brasileiro é o melhor do mundo, que é uma besteira enorme, não está nem entre os 10 melhores hoje, os caras, quando o Brasil perde, eles não aceitam que o Brasil perdeu porque é inferior ao outro. Então eles acham um culpado. É esse, aquele outro. E nessa Copa escolheram o Felipe Melo. Mas, Flávio, o que o Palmeiras tem com isso? Já passou. Mas o Palmeiras não tem nada com isso. Já foi. Ele está num outro estágio. Ele veio aqui para jogar no Palmeiras. Perguntaram para ele. Não tinha nada que falar que ia bater em uruguaio, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Ele fez um discurso fora de propósito. Perguntaram para ele. Fez um discurso anacrônico. Ele não tem que afinar para a imprensa. Não é que afinar para a imprensa. Ninguém provocou. Perguntaram, ele respondeu. Agora, é tal negócio. Em campo, vai jogar na Vila Belmiro do presidente aí. Vai jogar lá na arena. Perguntaram, ele respondeu. Se bater, vai levar. O que você pode dizer sobre esse tema? Não precisa dizer exatamente Felipe Melo, mas um jogador que vem com a fama, com peso, em todos os sentidos, como é que se encara uma situação dessa? Eu acho que falam muito. E se a gente estivesse falando menos sobre tudo isso, ele não estava com peso, não estava com fama, não estava com nada. Ele seguia a vida dele. Eu acho que precisa deixar o Felipe em paz, o Donizete em paz, deixa os meninos jogarem a bola deles. E quando acontecer, e se acontecer, aí a gente elogia ou critica. Eu vou muito nessa língua. Agora, o cara, é assim, às vezes o cara, qualquer um de nós, o cara nos ofende. Aí, o cara, a partir do momento que o cara pede o respeito, ele está sujeito a ter a resposta. A partir do momento que ele foi perseguido, eu não acho que ele tem que ficar quietinho, de cabecinha abaixo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Vanderlei Nogueira. O Flávio sabe o que eu penso já, né? Muita gente sabe o que eu penso. Eu vou dizer uma coisinha. O filósofo disse o seguinte, recuando alguns séculos, né? Lamentar dor passada no presente é criar outra dor e sofrer novamente. É isso. É isso que ele tem fazendo. Rimou, né? Não, mas essa é a frase de Shakespeare mesmo. E eu queria só dizer o seguinte rapidamente. Era um poeta. Não, era um poeta. Acho que ele fez essa frase pensando no Felipe Melo e o Felipe deu um bico nessa frase, deu um bico em Shakespeare. Porque eu acho o seguinte, ele acha que foi perseguido depois de 2010. É verdade. Recebeu uma carga de críticas muito forte, sim. Boa parte dessa carga de críticas foi uma carga injusta. Mas outra parte foi uma carga justa. Eu acho, ele me surpreendeu. Sinceramente, primeiro eu gostaria que ele não mudasse. Eu gostaria que todas as entrevistas do Felipe Melo fossem dessa linha, porque nós teríamos notícia no dia seguinte. Eu também acho. Você veja que essas coletivas enchem muito o saco, tudo pré-moldado, veja que faz bobagem. Parece uns idiotas falando, tudo bonequinho. Veja que faz tempo. E não sei o que, os caras não tem mais. São tudo medrosos, não sabem nem o que faz. Veja que faz tempo que ele deu a entrevista e nós estamos falando dele aqui e vamos falar mais, porque está todo mundo esperando a próxima entrevista, tomara que ele permaneça dessa maneira. Se eu fosse gestor de carreira dele, condenaria.
Eu entendi que ele deixou o bumbum na janela. Mas, como disse o Godoy, é uma questão de conta bancária. Tem hora que você tem uma retaguarda financeira tão grande que você pode chutar o pau da barraca. A vida é assim. Então não tem nenhum segredo. O que eu acho? Por que ele me surpreendeu? Eu imaginei que ele aproveitasse esse encontro para falar coisas boas. Primeiro, quando fosse apertado, soubesse talento para desconversar e dizer que ele fez 534 jogos como jogador profissional nesses 15 anos, que ele marcou 54 gols, que ele deu 18 assistências, que ele trabalhou na Juventus, que lá tem, ele poderia ter feito essa médiazinha com o Palmeiras. Não é fazer média, é uma questão de inteligência. Lá foi a capital do Ducado de Savoia, que foi inclusive distintivo do Palmeiras. E depois de tanto tempo eu estou voltando, depois de muito tempo, estou aqui com esse prazer, passei por Turim, e agora estou aqui no Palmeiras, tem tudo a ver com aquela história bacaninha. Poderia ter falado de Istambul, jogou no Galatasaray, que teve um grande astro brasileiro lá, e agora eu fui lá, dei certo, joguei pra cacete. Lá, o Tafarel foi carregado nos ombros lá no Galatasaray. Ele poderia ter aproveitado tudo isso. Ele optou por uma outra linha. Ou a imprensa optou por perguntar sobre aquilo? Ele optou, porque era uma entrevista. Ele optou por uma outra. Ele optou por uma outra linha que poderia ter saído com muito. Ele só seguiu aquela linha de bater forte. Eu só gostaria que ele continuasse assim, porque para nós é ótimo. Né? Agora, por isso que a gente olhava a imagem e via os assessores de imprensa dele com a mão na cabeça, que, meu Deus, o que ele está fazendo, entendeu? Quer dizer, os aspones, os assessores, enfim, aqueles que poderiam cuidar da carreira, todos eles ficaram arrepiados. Mas é muito legal. A mesma coisa quando o Papa desce do Papa móvel e sai no meio do povo. A segurança fica apavorada, fica louca. Quando o presidente dos Estados Unidos dá um bico e vai nos braços do povo. O serviço secreto americano quer se suicidar. Olha, Vanderlei, é isso que eu acho. Tudo isso que você falou, a entrevista dele teria sido um saco, ele teria sido falso, mentiroso. O verdadeiro Felipe Melo é esse. Flávio, e de falso, não é covarde, mentiroso, Flávio, nós estamos cheios. Flávio, então vem um cara pelo menos que é verdade. Autêntico. Flávio, entendeu? você não fala toda a verdade que vem à sua cabeça. Ele falou. Não, todos nós aqui, não falamos tudo aquilo que nós pensamos. Por causa do saldo bancário. É uma questão... Se eu tiver o saldo bancário... Mas também, se você ficar sendo um mala, um chato, um repetitivo, um cara que só copia o que o seu assessor fala, você vai ser um mala, você vai ser um chato. Godoy, tá cheio desse chato. Godoy. Se eu tiver o saldo bancário dele, eu falo o que eu quiser. Fala nada. Fala nada. Ah, não. O Bill Gates não fala o que ele pensa. Vamos fazer um acordo? Pelo menos fala alguma coisa que pensa e não que os outros mandam ele falar. Tudo bem. Pelo menos isso. Ele pelo menos teve coragem, foi homem, ao contrário de 99% dos jogadores que são covardes e não tem coragem sequer de vir a um programa de televisão quando o time perde. Esses são os caras que nós queremos. Eu duvido que o Felipe Melo, se o Palmeiras, se ele for convidado do programa e vier, não sei se ele vem ou não, isso não tem nada a ver. Mas se ele topar vir, ele virá com vitória ou com derrota. E a maioria fina, é covarde, é medroso. Talvez isso eu tô falando pra você. O assessor, o cara, o produtor da Gazeta Liga, vem falando tal. Você já recebeu aqui jogadores. Você já recebeu jogadores aqui que vieram com derrota. Flávio, você já recebeu jogadores aqui que vieram com derrota e. Exceção da exceção. Bom, e o Felipe Melo veio pra mostrar que ele é uma exceção. Eu duvido que ele condicione a vinda dele ao programa, a vitória ou derrota. Porque ele é homem. Esse não é discussão. Esse não é bundão. Bundão nós estamos cheios. Bundão, nós estamos cheios. Toda essa declaração dele, Flávio, não foi em função de tudo isso que a gente vem falando desde a Copa de 2010. Né? Ele aproveitou os 7 anos de toda a imprensa brasileira pegando no pé dele. E aí ele aproveitou o momento que foi uma coletiva para ele colocar tudo para fora aquilo que ele segurou durante todo esse período. Mas, Sérgio, ele não veio para jogar no Nogueirópolis, fim de carreira e com alguém para fazer jogo beneficente porque ele não tem um tostão no bolso. Foi contratado pelo campeão brasileiro, vai receber em dia. Foi a mais importante contratação que o Palmeiras fez nesse pacotão de contratações. Chegou por cima. Não precisa chegar amargando o fígado, é isso que eu acho. Mas também não só gostaria, ninguém. Eu só gostaria que ele continuasse assim. Por que a imprensa não perguntou, então? Ele foi perguntado. Sim. Ele foi perguntado, era uma coletiva. Os caras foram lá para ver se ele afinava, se ele segurava. Ele foi para cima. Ele queria, na verdade, essas perguntas, né, Flávio? Eu entendo que o
o Felipe queria Tava esperando para poder responder tudo aquilo que ele passou nesse período. E digo mais, 90% dos caras que criticavam o Felipe não viam os jogos do Felipe. Não sabiam que ele estava arrebentando. Tem mais essa também. Ignorância? Não sei. O presidente Modesto Roma está aqui com a gente. O Santos está na Libertadores. Nós vamos traçar aqui um caminho dos brasileiros para a Libertadores para que o presidente nos conte o que o Santos está preparando para tentar ganhar mais uma vez a Libertadores. Santos, que é o maior ganhador de Libertadores do futebol brasileiro. Vamos lá. Vai começar a Copa Libertadores 2017. O torneio mais tradicional do continente chega à sua 58ª edição com um número recorde de times participantes. Serão 47 ao todo, sendo 8 brasileiros. Atlético Paranaense e Botafogo estão na chamada pré-Libertadores e terão que superar 2 fases mata-matas para chegar à fase de grupos. Na primeira, o time paranaense encara o Milionários da Colômbia. Já o Fogão tem pela frente o tradicional Colo-Colo do Chile. Se as pedreiras já estão na pré-Libertadores, na fase de grupos, então o desafio parece se dividir entre viagens mais longas e adversários com pouca tradição, ou então jornadas mais curtas para encarar adversários já consagrados. Mas afinal, em termos logísticos, qual time brasileiro se deu melhor? O Santos pode até ter um grupo considerado fácil, mas é o clube brasileiro que mais vai viajar na fase de grupos. O primeiro desafio do Peixe fora de casa é contra o Sporting Cristal, clube da capital peruana Lima, a 3.500 quilômetros de Santos. Logo depois, o time comandado por Dorival Júnior encara uma viagem ainda mais longa, de 4.400 quilômetros para Bogotá. O adversário é o Independente Santa Fé, que faturou o Campeonato Colombiano ano passado e a Copa Sul-Americana em 2015. Para fechar, o Peixe ainda encara um time vindo da primeira fase. 5 equipes estão na disputa: Montevideo Wanderers e Cerro, ambos do Uruguai, The Strongest e Universitário de Sucre da Bolívia e União Espanhola do Chile. Ao final, o Santos viajará entre 18 e 21 mil quilômetros contando ida e volta. Já o Flamengo caiu no chamado Grupo da Morte, mas sem deslocamentos tão grandes. A primeira viagem é para Santiago, no Chile, onde o time enfrenta a Universidade Católica, atual bicampeã nacional. Depois, o time da Gávea terá uma viagem tranquila, de pouco mais de 2 mil quilômetros para enfrentar o San Lourenço, campeão da competição em 2014 e comandado atualmente por Diego Aguirre, ex-Inter e Galo. A terceira viagem do rubro-negro ainda não está definida. Uma das possibilidades é o Atlético Paranaense, que traria uma das maiores dificuldades em termos técnicos, mas seria a certeza de uma viagem mais curta. Outros adversários possíveis são o Milionários da Colômbia, Deportivo Capiatá do Paraguai, Deportivo Táchira da Venezuela e o Universitário do Peru. No grupo 5, ninguém tem dúvidas de que o Palmeiras é o grande favorito. O atual campeão brasileiro manteve a base de 2016, perdendo apenas Gabriel Jesus dos titulares, e ainda fez contratações pontuais. O time agora comandado por Eduardo Batista gera grandes expectativas na torcida, que sonha em ver o bicampeonato da América. Na fase de grupos, o Verdão terá uma viagem bem complicada para Cochabamba, na Bolívia, onde encara o Jorge Wilstermann. O Palmeiras ainda viaja pelo 2º ano consecutivo para Montevideo. O adversário da vez será o Peñarol, dono de 5 títulos da competição. A viagem, ao contrário do jogo, promete ser tranquila, de apenas 1.500 quilômetros. O terceiro destino do Verdão ainda está indefinido. Os possíveis adversários são Atlético Tucumán da Argentina, Carabobo da Venezuela, Júnior Barranquilla da Colômbia e El Nacional do Equador. Na melhor das hipóteses, o Palmeiras viaja 11 mil quilômetros e na pior, 17 mil. O grupo 6 já está completo. O Atlético Mineiro é o representante brasileiro. Campeão em 2013, o time estreia diante do Godoy Cruz, na Argentina.
O segundo duelo longe de casa é contra o tradicional Libertad em Assunção. O clube paraguaio tem 16 participações em Libertadores e foi campeão nacional na temporada passada. Para fechar, o Galo vai viajar até a cidade de Huarnes, na Bolívia, próxima de Santa Cruz de la Sierra, onde o time joga contra o estreante Sport Boys. Totalizando as 3 viagens, o Atlético vai percorrer cerca de 13 mil quilômetros. A Chapecoense é a estreante brasileira na Taça Libertadores 2017 e caiu em um grupo complicado. O começo até que promete ser tranquilo. A atual campeã da Copa Sul-Americana viaja para Maracaibo, onde encara o Zulia. Depois, vai até Montevidéu para enfrentar o tradicional Nacional do Uruguai, a menos de 1.000 quilômetros de Chapecó. Por último, o Verdão do Oeste visita o Lanús, em Buenos Aires. Somando as 3 viagens, a Chape vai percorrer 13.400 quilômetros contando o ida e volta. No grupo 8, o Grêmio encara logo na primeira rodada sua jornada mais longa e complicada. O destino é Barinas, uma cidade no interior da Venezuela, a mais de 500 quilômetros da capital Caracas. A segunda viagem gremista será para enfrentar o Guarani do Paraguai, time que eliminou o Corinthians e chegou à semifinal em 2015. Para chegar a Assunção, o tricolor gaúcho vai percorrer apenas 800 quilômetros, o destino mais tranquilo do grupo. Por fim, o Grêmio viaja a remota Iquique, no Chile, fechando seus destinos com 15.500 quilômetros. A partir de amanhã, os melhores times do continente entram em campo em busca de um só objetivo: levantar a taça em novembro. Será que o Brasil voltará a conquistar o torneio após 4 anos? Façam as suas apostas. A emoção vai começar. Legal. Claro que o presidente vai falar um pouquinho sobre o Santos, agora há uma atenção especial nessas viagens, essa coisa toda, a gente viu as distâncias, tudo que foi colocado, mas você falava com o presidente aqui nos bastidores, fez uma pergunta, e eu gostei da resposta do presidente Modesto Roma. Vamos repetir, por favor. Vamos. Primeiro, só queria dizer que acabou mesmo o jogo, 3-0 Corinthians. Beleza? O Corinthians Copinha. vai jogar com alguém a final. Vamos ver se é o Paulista ou o Batatais. Eu estava aqui durante a apresentação da matéria, eu fiz o Instagram Live e perguntei para o presidente se Bruno Henrique vinha ou não vinha. E ele me respondeu... Que vem. Vem? Vem. Fechou, presidente? Fechou. Coisa boa. Opa, furo para nós. Obrigado, hein, presidente. Fechou agora há pouco? Mas 7 e pouco. Ô, pessoal da redação, ó, pode colocar aí, Bruno Henrique é jogador do Santos. Mas dá crédito aqui pro Mesa Redonda, que senão... É verdade. Ô, presidente, quais as condições? O Santos comprou, emprestou? O Santos comprou. Comprou o jogador? Que bacana. Contrato de quanto tempo? 4 anos. Ótimo, muito bom, muito bom. Ótimo, tá vendo aí? Mais um reforço pro time do Santos. Boa, legal, legal. Obrigado ao telespectador que acionou a Anitta e que acionou o presidente. Presidente, e aí, esses cuidados, tudo que aconteceu com a Chapecoense, a gente sabe que todos nós, não só os times, não, nós da imprensa já viajamos em condições precárias. Vanderlei já viajou numa dessas Libertadores em avião que carregava defunto. Verdade. Sentado no caixão de defunto. É verdade isso. Com defunto dentro. São Cristóbal. Exato. Venezuela. Então, quer dizer, a gente sabe da condição. Mudou o perfil, esse acidente da Chapecoense pode ter sido um alerta? Olha, eu conversava, logo depois do acidente, 1 ou 2 dias depois do acidente, eu conversava com o Leco, presidente de São Paulo. Estávamos chateados com tudo que aconteceu e tal. E estavam comentando que essa é a nossa vida, né? A gente vive para cima e para baixo, de avião para cá, de avião para lá. Eu tenho marca-passo, então eu faço a inspeção pessoal, em vez de passar pela maquininha do... E às vezes eu brinco com o pessoal nos aeroportos, isso é todo dia. E essa inspeção é feita... E a gente vive realmente nesse mal-estar, né? Nessa coisa de estar todo dia dentro de avião, né? Eu, pessoalmente, não gosto de avião. Meu filho não gosta de avião.
Mas não tem muito jeito. A gente tem que enfrentar essa parada. E uma coisa que me agradou muito no sorteio é que Lima é uma viagem direta, Bogotá é uma viagem direta. Sim. Com os aviões grandes. Vamos ver aí quem vai ganhar o grupo 3, torcendo para não ter grandes deslocamentos, né? Pior do que grandes deslocamentos. Vanderlei, o que o Godoy estava falando agora há pouco, daquele grande adversário, aquele grande jogador, o Altitude, e realmente é o inferno. É o inferno. Mas nós estamos tomando todos os cuidados, montamos uma equipe para trabalhar tudo isso, para se dedicar exclusivamente a Libertadores. Não dá para você ter uma equipe cuidando paulista, brasileiro e cuidar de Libertadores ao mesmo tempo, apesar de que essa extensão da disputa da Libertadores tenha melhorado um pouquinho também a gostei logística. Bastante, eu achei legal. Mas você tem que ter uma equipe que vá antes, que verifique, que estude onde vai ficar, fazer a logística dentro da cidade onde vai jogar, se vai para Lima, se vai ficar no centro, se vai para Miraflores, para onde vai. Isso é importante. O planejamento é importante. Então, nós contratamos um grupo que vai fazer esse serviço para que a gente possa ter a seriedade que esse torneio merece. O senhor está dizendo que o Santos praticamente terceirizou esse trabalho? Não. Não, primarizou. Nós temos um grupo dentro do Santos. Dentro do próprio Santos. Só para fazer esse trabalho. Santos para fazer isso. Legal. Não dá para terceirizar essas coisas, não. Tudo é feito dentro do Santos. O senhor chegou a ter, ou o Santos ou o senhor, não importa, acaba dando a mesma, porque as coisas elas se confrontam. O senhor chegou a ter que enfrentar umas lamias da vida, essas coisas aparecem como oferta para os clubes. Como é que isso funciona? Porque a gente pega a coisa já pronta e aconteceu isso aí. Mas acho que as lamias são mais normais do que a gente imagina. Né? Eu não sei se a gente pode culpar a lamia, se a gente pode culpar alguém pelo acidente. O acidente pode acontecer no ônibus, o acidente pode acontecer no navio, o acidente pode acontecer com um avião aqui na cabeceira de Congonhas, ou pode acontecer de uma colisão de aviões como aconteceu há alguns anos atrás. Aviões... Isso acontece, isso são fatalidades. Eu acompanhei no tempo em que eu trabalhava no Santos, o presidente era o Marcelo Teixeira. Algumas vezes nós viajamos de avião fretado. Eu não gosto, em princípio, de avião fretado, mas eu acho que se você tem que viajar por uma questão de logística e por uma questão de aproveitamento do tempo de avião fretado, você deve pegar uma companhia nacional de grande porte. Eu prefiro assim. Eu viajei de voo charter a semana passada, eu tirei 5 dias de férias. Mas realmente eu acho melhor o avião de carreira. Eu acho que mais cuidado. Eu gosto mais. Ô Sérgio, você encarou alguma parada assim? Porque assim, turbulência e tal, isso aí nem se fala. Acontece mesmo com qualquer avião e não depende do avião. Mas você já pegou algum lamia assim da vida? Alguma coisa que você falou, nossa senhora, que avião é esse? Não, eu estava no Bahia em 2015 e nós fomos de fretado até Juazeiro, né? Um avião pequenininho para 14 pessoas, foram 2 aeronaves. Nesse dia eu senti, fui com o piloto aqui na minha frente, eu
E o Denise lá atrás, que o Denise morre de medo, né? Não, Sérgio, não vamos nesse não. Eu falei, Denise, nós temos que ir, velho. E o avião realmente pequeno, nós somos 2 vezes, na semifinal e durante o campeonato, o avião fretado. Né? Mas a gente ia enfrentar 10 horas de ônibus, aí o Bahia fretou esse avião. O voo foi tranquilo, mas eu confesso pra você que eu fiquei... Foi o dia que eu andei muito de avião, mas foi o dia que eu tive mais medo na minha vida, foi andar nesse avião pequenininho. Como você contempla essa história? Como é que você viajou em cima de um cadáver? É a seleção brasileira. Foi a seleção brasileira? Não. A seleção brasileira foi jogar em São Cristóbal contra a poderosa Venezuela e foi voo da Varig, entre muitas viagens que todos nós fizemos, mas esse voo da Varig ainda existia, voo fretado da seleção brasileira e tal, e uma tempestade naquela região. Depois do jogo, aí estávamos todos preparados para sair no pequeno aeroporto lá de São Cristóbal e só decolou o avião da seleção brasileira. O avião da Varig decolou e todo mundo ficou, toda a imprensa ficou... Você não estava no avião da seleção? Não, nós estávamos. Mas nós tínhamos que ir no outro, toda a imprensa. Mas, lembre-se que São Cristóbal, todo mundo tem que sair de Caracas. Então você tem que ir de São Cristóbal para Caracas para poder cada um para o seu destino. E o avião em Caracas não vai esperar ninguém. Nós vamos perder a conexão. E, depois de tanto tempo com a seleção brasileira, eu falei, não queria perder a conexão. Eu e todo mundo, mas eu falei, como é que nós vamos embora daqui? Quando eu olho lá no fundo do aeroporto, estávamos eu, José Silvério e Luiz Carlos Pereira, operador de áudio da Jovem Pan, o Luizão, que era aí, naquele momento era a Jovem Pan lá. Tinha um avião movimentando, avião da Força Aérea, movimentando, avião pequeno, movimentando. Eu falei, os caras estão se preparando para viajar. Eu saí, fui lá por trás, fui lá e perguntei para um cara lá, esse avião vai para onde? O cara vai para Caracas. Falei, e aquele lá é o comandante do avião, uma pessoa todo uniformizado, macacão da Força Aérea. Fui conversar com ele, era um coronel. Falei, quando eu me apresentei, né? Falei, sou jornalista, não queria perder a conexão para o Brasil. Sabe que o senhor vai para Caracas, me falaram aí, o senhor poderia, não tem jeito de dar uma caroninha para a gente? Ele falou, mas quantas pessoas são? Eu falei, são 3, cada um tem uma bagagem. Ele falou, eu vou levar vocês. Bimotor, né? Mas eu não vou nunca. Vem cá, vou levar vocês. Aí entramos e... Quando entramos era avião militar, pequeno avião militar, não tinha uma poltrona lá e tinha um caixote. Aí, pode sentar, sentamos sobre o caixote, eu e Luiz Carlos Pereira, um negro simpaticíssimo, tá do lado, o Silvério sentado na cadeira, tá conseguindo ir embora, todo mundo ficou e nós decolamos. O avião veio naquela tempestade. E chacoalha, tem um negócio solto dentro da caixa, que batia aqui, eu sentado e batia. Como é que fazia, querido? Pode fazer, então. Batia o negócio na caixa. E, o cara queria sair de lá e você não deixava. Aquele barulho e o comandante tocando a portinha aberta, avião pequenininho, né? E a chuva e tal. E aí, e batia. Falei, vai quebrar. Vai quebrar. Eu falei pro Silvério, vai quebrar o carro que tá aqui dentro, né? Os caras na maia, um caixotão, né? Falei, chega lá, ele foi muito gentil para a gente não perder. Lá de cima ele pediu, porque ele ia pousar no aeroporto perto de Caracas, tipo aeroporto militar, Campo de Marte, por exemplo. Certo. E aí, lá de cima, ele até providenciou um táxi para levar para o aeroporto, tudo certinho. Aí foi muito obrigado, coronel. O senhor não imagina como é bom voltar para casa, a gente não vai perder. Deve ter alguma coisa solta naquela caixa que nós viemos sentados. Eu não sei se quebrou alguma coisa. Não quebrou. És um muerto. Senhor? Sim. Era um coronel que tinha morrido lá em São Cristóbal e ele foi buscar o corpo do cara para velar. És um muerto. Eu falei, só para entender. Nós estávamos sentados em cima do morto, é isso? É isso. E aí virou uma piada, né? Mas foi... O cara louco para sair, batia lá e ele não estava morto. Ainda não. E ele tuque-tuque e o Vanderlei não deixava. Eu estou fazendo aqui o live e perguntaram dos patrocínios. A que pé que anda o presidente? Opa, tem coisa boa aí. Olhou para cima. Ai, meu Deus. Vamos lá.
Pode? Vamos lá, presidente. Quem apoia o futebol, apoia a gente também. A Manga está fechada com a Sil. As omoplatas está em fase final. Está fechada com a Royal Air Maroc. Bacana. Está fechada a barra traseira com a Algar. Que bom. E o Master está definido com a Caixa. Legal. Está definido? Está definido. Tem algumas coisinhas que nós temos que resolver, como patrocínio do feminino, patrocínio do goalball, que nós estamos ainda definindo. As categorias de base também serão... Não. A categoria de base está definida, todo o masculino está definido. E o calção, presidente? Parabéns. Calção não. Presidente, tem uma inserção da Caixa no calção. Fechou também uma parceria com a Volvo, né? Fechamos uma parceria com a Volvo, mas aí não é camisa. É o ônibus? Não. São 10 veículos. O ônibus pode sair brevemente, mas ainda não está fechado. Que legal. Tá bom, né? Não, tá faltando uma. Não, vai vir. Virar e aí o presidente... Tá vendo? Vanderlei prometeu que vai trabalhar os clientes dele. Olha, veja como é importante o patrocínio, porque abre-se um espaço numa TV aberta e que será colocado quando o Santos fechar o outro também. Porque quem patrocina o futebol patrocina todo mundo. Patrocina uma equipe importante como o Santos, está apoiando todo o futebol, não é? É verdade. E só para a gente repetir, por favor, presidente, o Santos agora às 7 horas da noite acabou de contratar mais um reforço, o Bruno Henrique, ele é atacante, vai vir para jogar do lado do Ricardo Oliveira. 4 anos. 4 anos. Fechou, comprou o jogador. Tá aí. Qual é a sua expectativa para esse jogador? Isso que se empenhou demais. Que ele faça muito gol. Para pagar o investimento. Que ele seja campeão mundial este ano. Olha, a gente fala muito em revelação de jogador jovem, e o Santos é uma das equipes que mais revela jogadores. Bota muita gente nova, é muito legal. E nós estamos vivendo a Copa São Paulo, daqui a pouquinho a gente vai entrar direto de Barueri com a classificação do Corinthians. E nessa Copa apareceu mais um jogador daqueles que o pessoal fala, opa, esse aí é diferente. Esse aí é diferente. Quase sempre dá certo, né? Quase sempre dá certo. Às vezes não dá. Vamos ver, nós somos um levantamento dessas promessas que vingaram, que não vingaram. Vamos dar uma olhadinha o que a gente conseguiu relembrar e você nos ajuda a relembrar depois também. O Brasil não é nenhuma lâmpada mágica, mas o nosso futebol, se esfregar bem, saem alguns gênios sim. Neymar é o principal expoente dos recentes gênios brasileiros. Despontou no Santos, onde encantou a todos e, ao se transferir para o Barcelona, concretizou o sonho de ser realmente grande. Se Neymar foi um gênio do peixe que deu certo, outros não foram tão bem. Jean Xera despontou para o mundo quando ainda tinha 10 anos, mas nunca vingou entre os profissionais. Já Gabigol foi muito bem em parte da última temporada. No entanto, negociado com a Inter de Milão, amargura a reserva na Itália. O último grande gênio que saiu dos nossos gramados foi Gabriel Jesus. Peça importante na conquista do campeonato nacional pelo Palmeiras, o menino agora é atacante do Manchester City, mas tem uma coisa que ele promete não largar:
a camisa 9 da seleção brasileira. Ora, isso, o que quiser. No começo da década passada, o futebol paulista tinha 2 gênios. Gil, no Corinthians, era considerado por Cittadini, então vice-presidente do Timão, melhor que o craque são paulino Kaká, autor de 2 gols na conquista do torneio Rio-São Paulo de 2001. É bom, né? Principal porque conquistou um título, né? O São Paulo conquistou um título que ainda não havia na sua galeria, então isso é muito importante. Depois disso, Gil não teve o mesmo sucesso que o contemporâneo Kaká. Enquanto um terminou a carreira em 2015 pelo Juventus da Rua Javari, o outro atuou em grande estilo na Europa, desfilando o talento por Real Madrid e Milan, onde recebeu a bola de ouro de melhor jogador da temporada. Joia da base corintiana, Lulinha era tido como um jovem gênio do futebol brasileiro. Nas categorias de acesso, chegou a marcar 297 gols. Mas no profissional não teve o mesmo desempenho. Nessa Copa São Paulo, quem está chamando a atenção é o meia Vinícius Júnior, do Flamengo. Especulações garantem até que o Barcelona está de olho nesse craque precoce. Mas será que ele é mesmo um gênio? Enquanto isso, os amantes do futebol bem jogado vão sonhando acordados. Só posso estar sonhando. Então, o Vinícius Júnior, embora o Flamengo tenha sido eliminado pelo Corinthians, e merecidamente, o Vinícius Júnior está sendo apontado como um cara diferente. Vamos conhecer um pouquinho melhor esse menino. Vinícius Júnior tem apenas 16 anos. Mesmo assim, foi o principal nome do time do Flamengo na Copa São Paulo de Juniores. Em 7 jogos, fez 4 gols. E deu 5 assistências. Fez jogadas de efeito, chamou a atenção. Serviu de aprendizado a minha primeira copinha. Vou trabalhar bastante, sempre tá faltando alguma coisa. O que faltou na copinha para ele talvez tenha sido um pouco mais de experiência e de maturidade. Ele teve 2 chances de mudar a história do jogo em que o Flamengo foi eliminado nas quartas de final pelo Corinthians. Na primeira bola, estava livre e cabeceou para fora. Na segunda, ficou cara a cara com o goleiro. Mas Felipe, o camisa 1 corintiano, levou a melhor. Tranquilidade de finalizar antes também. Eu dei um toquinho a mais e o goleiro Felipe foi feliz na saída do gol. A eliminação, no entanto, não tirou o brilho da participação de Vinícius Júnior na Copinha. Mas ele, claro, queria mais. Satisfeito com o meu desempenho, mas como eu falei ali em cima, preferia sair daqui campeão. A próxima oportunidade de ver Vinícius Júnior em ação será no Campeonato Sul-Americano Sub-17, que será disputado mês que vem. Mais uma chance de observar o talento que tem sido monitorado por alguns dos grandes clubes do mundo. Um jogador que aos 16 anos tem uma multa rescisória estipulada em 105 milhões de reais, mas que pelo menos no discurso só pensa em uma coisa. Hoje eu sou do Flamengo e tenho mais 3 anos de contrato ainda, vou ficar no Flamengo, trabalhar bastante aqui e dar muita alegria para a nação rubro-negra. Qual é o teu sonho? Virar atleta profissional do Flamengo. Ser ídolo aqui. Isso. Mas depois, se tiver a chance, de jogar fora também. Agora não estou pensando nisso não, estou pensando só no Flamengo. Bom, o menino é diferente. A multa rescisória dele hoje é maior do que do Neymar, por exemplo, quando o Neymar tinha 16 anos. Então, não. É 105 milhões de reais. A multa do Neymar sempre foi de 50 milhões de euros. Com 16 anos também? As multas no Santos são de 50 milhões de euros. Ah, sempre. Então, beleza. Sérgio, como é que a gente sabe, como é que esse menino pode virar o cara, já que a gente citou alguns casos, uns deram certo, outros não. Qual é o segredo disso? É o momento da virada? Enfim, como é que você
aproveita um jogador desse? Eu acredito que a forma que vem sendo trabalhado, o próprio Gilmar, conheço bem o Gilmar Popoca, que é treinador do Flamengo, nós jogamos junto no Juventus, né? É o jeito que vai se trabalhando. A equipe principal do Flamengo hoje, dificilmente o Vinícius vai ser aproveitado pelos atletas que estão sendo contratados e pela competição que o Flamengo vai disputar. Mas ele tem um ano para jogar ainda na base, né? E essa transição para o profissional, ela deve acontecer no final do ano. Esse menino, ele tem potencial que para daqui a pouco estar entre os atletas profissionais. E o trabalho do Gilmar vai ser muito importante para ele entender, né? E as pessoas que comandam saber que ainda não é o momento dele estar no profissional. Porque o jogador, por mais que ele tenha a qualidade que ele tem, a gente vê ainda que não está pronto ainda para estar na equipe principal. E essa transição é que tem que saber fazer direitinho para o momento certo ele poder se aproveitar desse. Há alguns anos, quando apareceu um jogador desse porte, ele era emprestado para um time menor para virar, para voltar cascudo. Você acessa uma opção para ele ou não? Fica no Flamengo? Eu acho que é melhor ele ficar no Flamengo, né? Porque é um jogador diferente. No caso que o Santos tinha o Neymar não ia ser emprestado, ele foi trabalhado para que fosse aproveitado. E o Flamengo tem mais ou menos as características do Santos, assim. A gente lembra lá atrás de Adílio, de Andrade, que foram pinçados da base para o profissional. E o Flamengo vai seguir nesta linha, ele tem que ser trabalhado dentro do Flamengo, e se essa transição ser feita lá dentro do Flamengo, não precisa emprestar o menino para poder ganhar maturidade fora. Trabalhe ele dentro do próprio clube. O Santos é especialista na matéria, presidente. O que o senhor sugere? E o senhor também vê, esse menino é diferente mesmo? É diferente. E eu concordo. Emprestar é complicado para um jogador que está em formação. Esses jogadores estão em formação, eles têm que terminar a formação. E muitas vezes nós temos queimado etapa de jogador que sobe sem estar com a formação completa. Emprestar é bom para um jogador que já está com a formação feita e que ele vai desenvolver uma vida de atleta profissional num clube menor, ganhar uma experiência. Mas mesmo assim, eu ainda acho que, por exemplo, o Santos B hoje, ele tem uma função de aprimorar certos atletas. Por exemplo, o Vitor Bueno veio para o Santos B, não viria para a equipe principal, veio, desenvolveu e hoje é uma peça importante na equipe principal. Se o time B render 1 ou 2 atletas por ano, está cumprida a missão. Mas, presidente, diga uma coisa, como é que o senhor funciona, o senhor e a sua diretoria, quando o senhor tem uma joia no time e começam a aparecer grandes equipes europeias, o futebol chinês mesmo, vem e o senhor falou que está fixado em 50 milhões de euros todas as multas. Mas não existe um trabalho um pouco mais diferenciado quando o jogador se trata de uma grande revelação? Claro. O Gabigol, no caso, aí, que era uma promessa, né? No Santos jogava muito bem, foi posterior, ainda não aconteceu. Né? Acho que foi um pouco cedo demais. Acho que devia ter esperado um pouco mais, mas ele tinha uma cláusula, independente da multa, que quando a parte do Santos atingisse 18 milhões de euros, o Santos tinha que vender. E foi o que ocorreu. São certas coisas. Eu falava na época que ele não devia ir. O senhor chegou a falar isso para ele pessoalmente? Cheguei. Mas em tudo isso existe um grande problema chamado empresário, que quer realizar lucro. Então, vamos para Barueri. Quando ele se classificou agora há pouco, o Alexandre Silvestre está por lá, e o tema do gato, né, que é um tema que está mexendo com todo mundo aí. O Paulista teria usado um gato, não usou. Silvestre, e aí, como é que estão as coisas? Dê parabéns para o Osmar Loss por essa conquista.
Legal, Flávio, um abraço para todo mundo ligado no Mesa Redonda. Antes do caso do Gato, que interfere diretamente na vida do Corinthians, que vai disputar a final da Copinha mais uma vez. A 4ª decisão consecutiva, perdeu no ano passado para o Flamengo, mas esse cara aqui já ganhou, se não me engano, do Botafogo de Ribeirão Preto, né, Osmar? Tem essa história toda aí do Batatais, que perdeu para o Paulista na outra semifinal. O Paulista estaria com o jogador atuando, como se diz na gíria, na condição de gato. Pode até mudar então o adversário do Corinthians. Osmar, primeiro falar desse jogo 3-0 contra o Juventus, uma equipe que veio fazendo uma campanha importante, surpreendendo. 3-0, gols do Carlinhos, que é o artilheiro da Copinha com 10 gols, Fabrício, Marquinhos. O poder de fogo do seu time é um negócio impressionante, parabéns. Obrigado, prazer estar falando com vocês. A gente espera que essa definição saia o mais rápido possível, porque a gente trabalha com muita análise do adversário, então esperamos que a Federação Paulista seja rápida nessa tomada de decisão e a gente fica muito feliz de poder fazer a 4ª final consecutiva à frente do Corinthians. Esperamos poder conquistar essa tão sonhada 10ª conquista de Copa São Paulo pelo Corinthians, que é o maior vencedor, que é o maior finalista, e eu me sinto muito honrado de poder fazer frente como treinador dessas equipes que passaram aí nesses últimos 4 anos. A torcida do Corinthians festejou muito aqui atrás desse gol, que estava cheio, né? Quase 10 mil pessoas, um pouco mais do que isso na Arena Barueri, nessa semifinal, mas também cobrou o time profissional, fazendo uma comparação. Seria muito bom que a base fosse o profissional. Como é que você se sente diante de uma cobrança que acaba sendo um elogio para o seu trabalho? Eu acho que a torcida do Corinthians de fato, é uma torcida que gosta dos jogadores promovidos em casa. E o Corinthians vem passando por uma reformulação. A torcida pode ter certeza e confiança que, se nós olhássemos há 2 ou 3 anos atrás, o aproveitamento de grupo dos atletas no grupo principal era muito pequeno. Hoje a gente conta aí com 30%, 35%. Existe uma ansiedade da torcida para que, de fato, eles vistam a camisa e entrem em campo. Mas todo o processo de adaptação, se a gente olhar para o Messi, quanto tempo ficou na equipe B do Barcelona, se a gente olhar para o Iniesta, quanto tempo ficou na equipe B do Barcelona, se a gente olhar para o Busquets, quanto tempo ficou na equipe do Barcelona e uma série de outros grandes craques, a gente vai ver que a gente de vez em quando é um pouco imediatista. O processo de jogar na base e o processo de jogar no profissional, ele é muito distinto. Jogar futebol é a mesma coisa, mas o nível de cobrança, o nível de responsabilidade, o nível emocional precisa estar muito bem preparado. E talvez essa fase final de preparação emocional, ela só aconteça com um estágio bom no profissional. Você acredita que o Carille vai pensar mais 1 ou 2 aí do teu time? Olha, a gente tinha já fazendo parte aí do grupo no final da temporada passada, o Mantua e o Carlinhos já faziam parte do elenco da equipe principal, desceram para reforçar a gente na Copinha, vem fazendo uma Copinha muito boa os dois, o Mantua sendo capitão, liderando a nossa equipe, o Carlinhos sendo artilheiro. É possível que os dois possam ser os que talvez tenham mais força para nesse primeiro momento fazer parte. É claro que a gente espera que no decorrer da temporada, no decorrer dos anos, porque são um time jovem ainda, tem pelo menos todos eles têm mais 1 ano de sub-20 ainda pela frente, e alguns ainda 3 ou 4 anos, como é o caso do Vitinho. São jogadores que o Corinthians vai saber aproveitar muito bem no decorrer da formação deles. Muito obrigado, tá liberado, garoto. Valeu, abraço. Osmar Loz, o técnico do Corinthians, que ainda não sabe quem será o adversário dele na final de quarta-feira, aniversário da cidade de São Paulo, Pacaembu, a final da Copa São Paulo. Por quê? O Paulista venceu o Batatais por 5-1, um pouco mais cedo, em Jundiaí, só que o zagueiro Brandon está sendo acusado de ter adulterado não apenas a idade, como o documento de identidade. Ele seria Elton, na verdade, e o Brandon seria um rapaz que estaria preso no Rio de Janeiro, respondendo a um processo por tráfico de drogas, assalto à mão armada. O Brandon, que se diz Brandon e não Elton, como está sendo investigado aí nesse momento, garante que é o Brandon mesmo, que está tranquilo. O Paulista aguarda a investigação da Federação Paulista, inclusive dirigentes do Paulista, o técnico Humberto, que é o técnico do Paulista, estiveram aqui acompanhando a esse jogo do Corinthians contra o Juventus e estão preocupados, mas confiantes de que o menino está realmente falando a verdade. O próprio agente do jogador, que é o Alberto, ex-atacante que passou pelo Santos, acredita também na índole do Brandon, que pode ser Elton. Confusão instalada, caso de gato, e se o menino estiver mentindo, ele vai responder, além de tudo, além de prejudicar o Paulista, que pode perder essa vaga entrando o Batatais, imagino eu, na final contra o Corinthians, vai ter que responder por falsidade ideológica. Flávio, amigos e amigas. Vamos tentar chegar um pouco mais nesse tema. A gente já está tentando contactar o Alberto, que é o empresário do garoto, para tentar esclarecer e torcer para que a coisa
seja resolvida rapidamente. Afinal de contas, o Corinthians vai jogar com quem? É um pepino, hein, presidente, uma coisa dessas, porque vem uma acusação, de onde ela veio, por que veio, enfim, é um pepino e tanto. Não tem impressão digital, não? Não dá para... Pois é. Não? Não sei. Isso teoricamente surgiu, entre aspas, DNA. Em cima da hora, né? Quer dizer, antes do jogo não houve tempo de checar essa coisa. Já ontem o Batatais já levantava esse... O pessoal do Paulista nega e o Batatais afirma. Quer dizer, então tem que esperar um pouquinho mais para a gente saber, amanhã possivelmente nós teremos. A federação, né? Até o jogo claro, a federação diz que está verificando, eu também acho que está mesmo verificando. O Alberto é o ex-atacante do Santos, do Corinthians, que é uma pessoa seríssima, viu, Vanderlei? Então, ele trabalha como agente dele e vai se pronunciar a respeito. Agora, o Corinthians também está tendo uma briga interna por causa da disputa do garoto. O Pedrinho, por exemplo, jogador bom do Corinthians, tem 18 anos, o Pedrinho. Pedrinho Zumbi. E o agente dele, o Will, está acusando aquela empresa que é do Fernando Garcia de estar assediando o jogador já faz tempo, inclusive já teria, segundo informações, ameaçado que não jogaria mais o Corinthians. Bom, enfim, não importa. Importa que é uma briga de agentes por essa garotada. Eu até confidenciava aqui, enquanto você estava fazendo um comentário, falei, presidente, é uma guerra, né, esse negócio de agentes, né? Como é que se resolve isso? Já que o Santos é o grande lançador de jogadores. Não, como é que o senhor se defende? É um alvo. Lógico. Como é que o senhor se defende? O que o senhor faz? Infelizmente, vou voltar a falar, eu já falei isso algumas vezes. Quando acabaram com a lei do passe, todos disseram que tinham terminado com a escravidão dos jogadores. Na realidade, mudaram do senhor do engenho para o capitão do mato. Não dá para continuar com... A FIFA está tentando mudar, a CBF está tentando mudar, você já não pode partilhar passes, você já não pode passe não direitos, você não pode ter mais o empresário como dono do jogador. Olha, tem algumas coisas que tem que mudar. O menino do Flamengo, Júnior, estava falando que ele tem mais 3 anos de contrato. Por quê? Porque você não pode fazer contrato com menos de 16. Aí você não pode fazer contrato por mais de 3 anos. Com 19, em tese, ele está livre. Com 19, em tese, ele está livre. Com 14, o clube não pode fazer, o empresário faz. Isso. O empresário faz... tem um caso que eu vou contar aqui. O Gabriel. O Gabigol. Fez um contrato com 8 anos de idade com o empresário. 8 anos? É. E existe uma disputa na justiça, o empresário, o cidadão, alega que tem direito a 10% de tudo que o Gabriel recebe. Não é o Wagner Ribeiro, não, é o outro não, empresário. Não, o cidadão. O Wagner vem muito depois. O Wagner também não se pode culpar o Wagner de tudo. Ele não é uma pessoa, não. Não é o lobo mau, né? Não é para saber, mas não é o caso. Já vinha de antes, então. Não, vem de antes, até porque ele morava em São Bernardo ou em Mauá. Daqui a pouco é no berçário, né, presidente? É no berçário. E vamos tomar cuidado. Cara, pelo choro, cara. Eu não posso falar esse momento. Esse choro vai dar. Pelo choro, presidente. O cara percebe que vai ser craque no berçário. Entendeu? Desse jeito nós vamos chegar assim, né? A coisa está complicada. Agora, a gente não pode, a título de querer proteger demais, fazer essas atrapalhadas legais, porque aí a coisa complica. Ô Sérgio, você já chegou a pegar jogador que... O César Sampaio conta uma história maravilhosa. Ele estava dirigindo um time
E aí ele viu um teste lá do molecada, falou, pô, sub-14. Aí ele conta assim que ele desceu para perguntar pro cara, perguntou o nome do cara, o seu nome? João. Aí com a barba, então, pô, um gato, né? Gato grande mesmo. Você já chegou a pegar a cara assim, que você, pô, gato grandão mesmo, Sérgio? Não, eu nunca trabalhei com nenhum atleta que fosse gato, né? Eu nunca... Quer dizer, você acha, né? Não, porque nunca foi confirmado, né? Nunca foi confirmado. A verdade é assim, a gente brincava muito com o Manuel no Atlético, né? O Manuel que está no Cruzeiro hoje, né? Foi meu jogador lá e... que é de Macabal, lá em cima, e pegou fogo, a gente brincava com ele. Não, professor, eu tinha 20 anos, negão era uma tora. Não, professor, não tem então. É que ele foi bem amamentado. O leite lá era diferenciado. É o baita do cara, o cara é grande. E o menino Fubá, né? Foi o único lugar que nós brincávamos, mas eu nunca tive. Nunca trabalhei com um atleta que fosse confirmado que fosse gato, não. E você, Godoy, você apitando o jogo de garotos, e você apitou vários, você sentia que tinha gata? Vixe. A minha percepção poderia estar equivocada. Claro, mas eu falava pro cara, eu vou te denunciar, você não tem essa idade que você está aqui, não. Tinha jogador que tremia, mas tinha muita sacanagem alguns anos atrás. Mas muita sacanagem. As instituições organizadoras passaram a cuidar melhor disso daí. Verdade. Passaram a cuidar melhor. E no Brasil, o banco de identificação do Brasil é uma vergonha. É uma vergonha. Tanto é que você consegue tirar uma cédula de identidade em cada estado. Você pode ter 27 cédulas de identidade com impressão digital de qualquer jeito. Tanto é que pode ver aí quanto tempo demora para identificar alguém pela impressão digital, prender alguém pela impressão digital. Tem que fazer o tal de DNA. Manda lá pro ratinho e faz o DNA para conseguir identificar. Porque no tal de impressão digital é uma vergonha. Não tem nem integração de estado com estado no Brasil. É uma vergonha. E esses governos mentirosos que tem aí, fica a justiça e tal. Só a hora que pega fogo no rabo deles, que aí eles pegam e ficam apavorados. Mas no Brasil é uma vergonha o negócio de identificação. As instituições tentam dificultam, mas sempre existe a desonestidade. Desonestidade que vem de alguns anos. Não fizeram a documentação para esse rapaz. Se for falsa, se for uma outra identidade, não fizeram agora, não. E aí no caso tempo. Não é não falsificaram a identidade, pegaram outra, a alegação pegaram de um cara que está preso. Mas o cara podia estar solto na época. Agora, ficou preso agora. Mas de qualquer forma... Mas se eu, como dirigente de instituição, da Liga Rio Preto de Futebol em Rio Preto, uma instituição amadora, nós tomamos cuidados com a assinatura, inclusive. A assinatura, todo jogo, a assinatura tinha que bater com aquela assinatura da ficha, identificação, escola. E cansamos de eliminar as equipes por irresponsabilidade dos pais dos garotos, porque os pais sabem, o garoto está sendo induzido a fazer aquilo, sempre pelo adulto. Uma coisinha só, Flávio. E o maior gato de todos... Aquele gato que teve sucesso no futebol foi o Sheik, né? O Sheik foi... deu o nome, né? Tudo trocado. Tudo trocado. Foi revelado pelo São Paulo. E ele também, ele tem a nacionalidade catariana, ele é do Catar. Exatamente. Mas isso aí o gato que deu certo. Ele acabou disputando uma Copa pelo Catar, foi campeão pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelo Corinthians, depois deu a Libertadores pro Corinthians, mas ele também começou a carreira dele de forma irregular. Cateando, Vamos ver a propósito disso, sobre Florida Cup, já que estamos falando de título e Corinthians e São Paulo, vamos dar uma olhadinha como é que foi esse primeiro torneio do ano do Corinthians e do São Paulo. São Paulo e Corinthians fizeram a final da Florida Cup na noite deste sábado e o tricolor começou pressionando nesta cabeçada de Maicon logo aos 3 minutos de partida. O time de Rogério Ceni tentou surpreender aos 14 minutos na chegada de Rodrigo Caio, mas a zaga corintiana conseguiu cortar antes da finalização de Luiz Araújo. Após as expulsões de Casim e Maicon, o São Paulo seguiu pressionando no segundo tempo. Primeiro no chute de fora da área de Thiago Mendes, depois na jogada ensaiada que acabou na cabeçada de Cueva. A defesa alvinegra conseguiu bloquear. O Timão teve poucas chances de gol e em uma das melhores Marlone cruzou na área, mas Iago não conseguiu acertar o cabeceio. Com o empate sem gols, a decisão foi para a disputa por pênaltis. E Sidão já foi logo defendendo a primeira cobrança de Felipe Bastos para colocar o São Paulo em vantagem.
Gilberto não desperdiçou a última cobrança e definiu a vitória do tricolor por 4-3. Festa São Paulina na terra do Tio Sam. Para mim, muito bacana, mas eu fico muito feliz pelos mais jovens que não tinham subido ainda para a equipe profissional. Fico feliz de ver a imagem, por exemplo, do Lugano, né, um ídolo da torcida, poder levantar um troféu de um torneio. Para a gente é bacana, dá para ter uma avaliação do nosso time, porque nós enfrentamos duas das melhores equipes, né, uma do Brasil, outra argentina, duas escolas de futebol. Corinthians bem compacto no jogo de hoje, né, o River nós pressionamos bastante, eu acho que nós merecíamos um resultado melhor diante do River, né? Tivemos várias oportunidades e a gente começa a ter uma avaliação de um trabalho, uma noção de um trabalho. Me sinto feliz, realizado e eu tenho certeza que é merecido, especialmente para esse grupo, para esses meninos, os jovens velhos meninos e os que chegaram agora saem felizes daqui, saem contentes por um título na carreira. Eu falei para eles, poxa, a gente batalha tanto tempo para conseguir um título, né? Fico 25, 26 anos aqui para ganhar menos que a média de um título por ano e eles em 14, 15 dias têm a felicidade de sair daqui com um troféu na mão. Parabéns ao Rogério Ceni, que inclusive hoje faz 44 anos. Bom, o tema do garoto do Paulista que é acusado de estar jogando com identidade falsificada. O empresário dele é o Alberto, um centroavante importante, campeão pelo Santos, um cara muito querido de todos nós, uma pessoa que a gente tem escolinha na em São José do Rio Preto. Isso, um cara que a gente tem muito respeito no futebol, e ele é o empresário, imagino que seja isso mesmo, mas aí ele vai dizer exatamente para a gente. O Alberto está na linha com a gente. Alberto, boa noite, que ótimo falar com você, pena que numa situação tão desagradável. O que você pode falar para a gente sobre esse menino que você cuida da carreira dele e está sendo acusado de estar trabalhando com uma identidade falsa? Boa noite, Alberto. Boa noite. Prazer falar com você aí, falar com todos aí que estão na mesa aí, o presidente. Não é assim que eu queria falar com o presidente, a gente sempre se encontra em ocasiões mais positivas. O Sérgio também, que é amigão nosso aí, de longa data. E, bom, existe uma acusação e a gente tem que aguardar aí o desenrolar dos fatos aí para ver o que vai acontecer, né? Mas o próprio Paulista entrevistou o garoto e conversou com ele, falou com ele sobre esse fato, ele negou. Ele estava muito tranquilo. Eu falei com ele também, inclusive hoje mesmo, né? Ele jogou contra a equipe do Batatais, eu conversei com ele. E ele muito tranquilo, falou que não tem nada a ver, que não deve nada e tal. Eu falei, isso é muito sério e tal, você precisa falar e tal. E ele disse que estava tranquilo. Então, é uma situação bem complicada, né? O Batatais está no direito, o presidente está no direito de que os fatos sejam esclarecidos, e eu também gostaria muito que se esclarecesse o quanto antes, porque é bem complicada a situação, é muito séria aí o que está acontecendo, e eu não tenho como nem eu, nem a federação, nem o clube, nem os seus companheiros, nem a cidade que ficou toda envolvida com esse campeonato e abraçou a equipe, tem como saber o que vai acontecer nas próximas horas. Né? Roberto, como é que você conheceu o Brandon? A partir de quando você começou a trabalhar com ele? Porque é muito difícil você saber a data de nascimento do menino certinho, há todo um relacionamento profissional de credibilidade, tanto de crédito dele em te contratar e tanto você dele por tomar conta dos negócios dele. Você conhece esse garoto há quanto tempo? Você conhece a família dele ou é uma relação recente? O ano passado, trabalhando no Nacional, nós recebemos o Brandon junto com um primo. E dizendo que vinha do Rio de Janeiro e não tinha tido muitas oportunidades, mas era um garoto que tinha qualidade e tal. Então ele passou por uma avaliação conosco na equipe do Nacional.
E dessa avaliação, a gente começou a dar oportunidade para ele, deixou ele uma semana conosco. E logo depois dessa semana, nós já pedimos a documentação, né? E aí veio a documentação, houve o registro, e ele disputou o Campeonato Paulista conosco no Nacional. Logo da nossa saída do Nacional, da parceria, eu estou morando em Jundiaí atualmente, e como eu tinha levado muitos profissionais de Jundiaí para trabalhar comigo em São Paulo, da mesma forma que acabou o projeto lá, os profissionais voltaram, inclusive o treinador Humberto, que é amigo meu de longa data, viu o potencial no garoto e selecionou para trazer para cá. O menino fez outra avaliação aqui e ficou no Paulista. E aí, quer dizer, tem cerca de 1 ano que eu conheço ele, conheci o pai dele também há pouco tempo, e vínhamos aí empenhados em trabalhar aí na divulgação do trabalho do garoto, né? No caso, o último ano de estar em São Paulo, então a gente sabia do potencial e da qualidade dele para que o Paulista fizesse desempenho no papel esse ano. Roberto, obrigado por nos atender, e a gente nota que você está sendo absolutamente sincero, está colocando a situação como ela está. Aguardemos as próximas horas e que o melhor aconteça. Uma honra enorme falar com você, viu, Roberto? Obrigado. Muito prazer, obrigado pela oportunidade. Um abração ao presidente Modesto Roma, um abração ao Sérgio, a todos da mesa aí. Felicidade para vocês, fiquem com Deus. Eu estou à disposição para qualquer coisa que vocês quiserem saber a respeito da situação, tá bom? Obrigado, Roberto. Chico, o Corinthians não te convenceu, foi bem, porque perdeu nos pênaltis, poderia ter vencido, mérito para o Sidão, o São Paulo foi campeão sem fazer nenhum gol, mas também não tomou nenhum gol, é começo de temporada para todo mundo. Que análise você faz dessa Florida Cup? Para mim foi uma decepção, né? Porque o Corinthians tinha muito mais time que o São Paulo, e deveria ter vencido o São Paulo nos 90 minutos regulamentares. Perdeu 3 gols no segundo tempo, que realmente é difícil acontecer de se perder, né? E nós o mostramos aí, porque o compacto também veio mais mutilado do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, foi um jogo em que o São Paulo também teve essa chance que nós vimos aí. E depois teve uma com o Gilberto de cabeça. Mas o Corinthians teve 3 chances de gol claras. Uma com o Marlone, que era só tocar para dentro do gol, e ele mandou por cima. Uma de cabeça com o Romero, que deu um peixinho, quando na verdade devia ter entrado batendo, né? Se fosse o Ricardo Oliveira, a bola estava lá dentro, furava a rede. E a última foi do Giovanni Augusto, que também entrou sozinho na área. Você não achou que o Corinthians, que o Carille fez mais ou menos o que o São Paulo fez? E o Corinthians, quando trocou os times, praticamente trocando os dois, me pareceu mais consistente com os 2 times do que o São Paulo. Quando o São Paulo trocou o time, colocou o segundo time, tanto quanto o River como quanto o Corinthians, o time caiu de produção. O Corinthians não. Exatamente, porque o Corinthians hoje tem um elenco um pouco mais maduro, né, vamos dizer assim, um pouco mais qualificado que o São Paulo. Isso está na cara. O São Paulo começou o ano ganhando um título, derrotou o Corinthians, não fez nenhum gol, também não tomou, é verdade, mas ganhou nos pênaltis. O Sidão, ele é um catador de pênalti, todo mundo sabe disso. Fim de conversa, merecido, ganhou. Agora, não tem elenco para disputar uma temporada. O São Paulo tem um time, vai ter um time, terá lá 15 jogadores para disputar um campeonato. E vamos rezar para que dê tudo certo, porque você vê que o São Paulo tem problemas de finalização enorme, né? Tem problemas de armação no meio campo, a defesa do São Paulo é ruim, né? E o Sidão ganhou a posição do Denis. Se o Rogério Ceni tiver um pouco de coerência, a partir começa o Campeonato Paulista com o Sidão no gol, porque o Sidão ganhou a posição. Ele provou que realmente é o cara, né? Aliás, é uma coisa engraçada, né, o Sérgio, é que os jogadores no gol, o Palmeiras tem 2 coroas, né, que
que é o Jailson e o Fernando Praz. E agora o São Paulo tem esse garoto Sidão, que também não é nenhum jovenzinho. Não, está com 36 anos. E é engraçado, como você vê que a experiência conta muito. Nesse aspecto, no primeiro jogo contra o River Plate, o Rogério Ceni, ele fez uma coisa que me chamou a atenção e eu gostei. Quando foi para os pênaltis, o primeiro jogador com quem ele conversou foi o Sidão. Ele chamou o Sidão, pôs a mão na boca. Um pouquinho da posição, né? Então, chamou o Sidão, pôs a mão na boca e falou: meu filho, é o seguinte, olha, o Sidão, legal, vamos fazer. E foi lá e pegou 2 pênaltis. O Vanderlei. Contou com isso, pegou 2 pênaltis. Quer dizer, é um time, o São Paulo é um time, não é um elenco. O Corinthians, ao contrário do que a gente imaginava, que fosse um desastre esse ano, eu acho que não vai ser um desastre, mas também não digo para você que vai ganhar título. Mas tem um elenco. Ô, Vanderlei, você está agitado aí como repórter, grande repórter que é, mexendo em celular, o Godoy, a Anitta, todo mundo. Pode sair ainda hoje uma nota da Federação Paulista sobre o tema? Está sendo emitida uma nota, está sendo concluída uma nota que vai ser divulgada dentro de instantes, me diz uma pessoa da Federação, sobre esse episódio. Você não sabe o que vai ser? Já está na corregedoria desde ontem, essa informação já captei aqui, da Federação, que está levantando está investigando para saber o que é correto, o que não é correto, e muito possivelmente amanhã, até a hora do almoço, já se tem oficialmente quem será. Bom, né? É claro, o adversário do Corinthians. Mas nesse momento está sendo elaborada uma nota, talvez a gente consiga anunciar ainda aqui no programa. Anitta, vamos às nossas fotos? Vamos. O corintiano Douglas com o filho dele, Pedro Augusto, de Itaquaquecetuba. Eu tô fazendo live, viu? Cadê a foto? Oi, que bebezinho pequeno. Olha lá, Chico, desde muito pequeno já, corintiano. Vamos ver, depois cresce, vira São Paulino, vira Santista. Ixi. E pior, vira palmeirense. Aí eu quero ver. O São Paulino Márcio Giordano assistindo Mesa Redonda. Ele mora em Sorocaba. Olha, barbudo, todo ele. Agora, olha essa dupla, Flávio. Leandro e Leonardo. Opa. São Miguel Paulista, mas não é a dupla, né? Leandro e Leonardo. Uma mera coincidência. O palmeirense Márcio com a irmã dele, que é a Luciana, e o sobrinho Cauã. Bem eclético hoje, fiquei feliz. Não veio só corintiano, ou só São Paulino, ou só santista, ou só palmeirense, veio todo mundo. Gabriel Jesus, saiu a nota? Saiu a nota. Então vamos lá. Posso ler? Vamos lá. A Federação Paulista de Futebol foi a nota oficial da Federação, emitida agora. A Federação Paulista de Futebol informa que recebeu denúncia referente a uma suposta irregularidade no registro do jogador Brandon do Paulista Futebol Clube. Todas as informações e notícias relacionadas ao caso já estão sendo apuradas com todo rigor pela Corregedoria e Ouvidoria da Federação, pelo Ministério Público e pela Polícia. Nesta segunda-feira, a Federação voltará a se manifestar com uma definição. Perfeito. Ok. Presidente, antes da gente mostrar o Gabriel, se der tempo a gente mostra, que foi uma estreia legal, 2 perguntas estão sendo muito feitas. Robinho, qual é a situação do Robinho? Vai jogar no Santos? Não há possibilidade? O que o senhor pode dizer? Tem contrato com o Atlético Mineiro até o fim de 2017. E o senhor está conversando com ele? Não. Ou seja, não tem negócio? Não. E pronto. Acho que é uma resposta que resolve completamente a situação. É o único presidente que não enrola. Não, o presidente da Federação é ótimo. Ele dá entrevistas ótimas. O Robinho também pediu para parar de falar porque falou que está sendo prejudicado com essa conversa. Não está resolvido aqui, não. Pronto, deixar acabou. Claro. E outra pergunta muito feita: o estádio do Santos. Vai sair novo estádio? O Santos pega o Pacaembu, nem uma coisa nem outra. O que o senhor pode dizer? Vamos lá. Vamos pegar o Pacaembu. Conversei outro dia com o João Dória. Opa. Um santista de longa data. E eu perguntei, João, vamos lá. Você vai me alugar uma casa e você me diz assim, olha, tudo bem, só a casa não tem banheiro.
As suítes também você não pode usar, que são os camarotes. São os camarotes. Porque eu vou usar. Agora, os meus empregados, você paga, tá? Eles não trabalham, mas você paga. Você tem que pagar os empregados do Pacaembu. O pessoal da rua também, trabalha lá na frente, que é o CT, você também paga. A polícia, você também paga muito mais caro, porque o estádio é maior. Aí você também, a cozinha você também não pode usar, porque a lanchonete você paga separado a lanchonete. Calma, não dá. Estacionamento? Não tem estacionamento. Vou te explicar. Não tem. Não tem estacionamento, Flávio. Perfeito. Mas se quiser você pode pagar 50, 100 reais ali na... Flanelinha. Flanelinha. E você não pode fazer também, porque ali em frente ao Pacaembu é um piscinão. Quanto tempo pra gente... 10 anos. Qual é o investidor que vai fazer uma obra dessa, vai ficar com o Pacaembu por 10 anos, sem poder recuperar o investimento? Showzinho também não pode. Não, show não pode. Tem que ser só futebol. Vamos jogar no Pacaembu. Vamos jogar agora sábado. Você vai sábado no Pacaembu, Flávio? Vamos lá, ué. O jogo contra o time de Marrocos é legal, né? Vamos lá. É um jogo muito agradável. Eu também acho. Temporada, vamos jogar com a Ferroviária também, lá no Pacaembu. Quando será, presidente? É a quarta rodada. No Paulistão? É no Paulistão. E também a Libertadores, o senhor já Libertadores, e vamos jogar também alguns jogos no Pacaembu. Muito bom. Se o Santos chegar na final, o senhor joga no Pacaembu? Joga. É porque não dá para jogar na Vila, porque agora está bem claro. Na semifinal. Semifinal e final, né? Muito bom. Tenho certeza que o senhor vai ter um grande público no Pacaembu. Tomara. Torço por isso, viu, presidente? Não vamos jogar no Maracanã, viu, Flávio? Dessa vez não. Não. Vamos jogar no Pacaembu. O que é Maracanã? É um estádio que já existiu, parece que vai ser vendido com pirâmide e tal. Parece que ele já existiu. É mais caro que o Pacaembu. Não tem, né? Não tem mais. Acabaram com Veja, não dá. Agora você me perguntou, eu falei do Pacaembu. Vamos falar um pouco da Arena do Santos. Nós estamos trabalhando nisso. Agora, uma arena tem que ser multiuso, senão ela não se paga. Não adianta você querer ter só futebol, porque não paga a arena. O investidor, ele vai investir, vai pôr dinheiro, mas ele quer ter lucro. O Santos não pode e não vai colocar um tostão para construir o estádio. O Santos não tem hoje e ele tem um recursos para isso. Perfeito. Então, acho que sai. Santos é uma cidade rica, né? Muito. Não, digo, tem um porto. É uma cidade. Movimenta um capital enorme ali, né? É uma cidade que é perto de São Paulo. São Paulo, por que fazer a arena em Santos e não em São Paulo? Também. Porque São Paulo tem a arena Corinthians, do Itaquera, tem o Allianz, o São Paulo vai tem fazer, o Morumbi, tem o AMB, tem diversas casas de show, não tem retorno para o investidor. Mas em compensação no litoral não existe nada. No litoral não existe nada para isso. O senhor acha que vai sair? Porque aí fica uma situação. Vai sair? Eu acho. Em quanto tempo, presidente? Olha, a obra em si, depois de aprovada, 30 meses. Mas as coisas não podem ser feitas... Na sua gestão? Sei, isso não importa em que gestão. Vanderlei, não dá pra gente fazer as coisas pra gente. A gente tem que fazer pro clube. O senhor pode ser reeleito? Posso. E o que será da Vila, depois da Arena? Será um estádio histórico, um estádio boutique, que vai ser reformado
e transformado num estádio para pequenos jogos. Haverá jogos, então. Haverá jogos, haverá shows, haverá eventos pequenos. Perfeito. Eu acho que é uma coisa que... Sérgio, tem que partir para a modernidade, em todos os sentidos. Né? Claro, tem que acompanhar, né? O Santos é gigante, né? Todos os clubes aí estão com arenas, o Santos também tem que acompanhar. O Flamengo está pensando já lá no Rio de Janeiro também. Né? A gente entende que o Santos também tem que acompanhar. É o caminho natural, né, que o futebol está seguindo. O presidente da Arena do Santos teria para quantas pessoas? 30 mil. Perfeito. É o tamanho ideal, né? Tamanho ideal, né? Não tem por que a gente falar numa arena para 50, 70... 45. Gente, estádio de futebol custa caro manter, tá? Não, e vai fazer uma arena para um jogo. Porque quantos jogos de 50, 40, 60 mil a gente tem hoje no futebol? Qualquer time, não é só o Santos. Não. Mas e a final da Libertadores? Porra, um jogo. Não dá, né? Um jogo por ano. Exatamente. Se chegar, que é muito difícil. É o improvável, não é? Vamos ser coerentes, é o improvável. Aí joga, sei lá, no Maracanã, joga em qualquer lugar, ué. Eu acho que é uma coisa coerente. Maracanã não tem, Mas por que eu quero agradecer ao senhor de uma coisa? Quero agradecer ao Maracanã. O senhor trouxe o Mesa Redonda para todos os sites. A notícia da contratação do Bruno Henrique explodiu em todos os lugares. Obrigado por escolher o Mesa Redonda para dar essa notícia em primeira mão. Você passa lá com o tesoureiro para pagar. Olha, merece, viu, presidente? Porque está explodindo por aí. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Existe aquela empatia, né, de algumas pessoas. O presidente Modesto Roma não escolhe palavras. O senhor tem uma definição sobre dirigente, o bom e o mau dirigente? O senhor poderia falar? Não lembro. O senhor fala assim, o bom dirigente, como é que é? O bom dirigente faz maus negócios, o mau dirigente, como é que tem uma coisa mais ou menos assim? Não sei, não lembro. Eu falei. Uma coisa mais ou menos assim, o bom dirigente... Não. O bom dirigente faz maus negócios. O mau dirigente faz negócios errados. É mais ou menos essa. Prazer enorme recebendo aqui, presidente. Abraço, Flávio. Grande Sérgio, enorme prazer te receber. Tomara que você volte rapidinho ao futebol, que você é um cara nosso, um cara muito querido. Obrigado. Obrigado, Flávio, eu que agradeço. Um abração. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Tico. Boa noite, Godoy. Boa noite, Anitta. Amanhã, às 6 da tarde, tem o nosso Gazeta Esportiva com o casal Michele Janelli e Celso Cardoso e o Godoy de Vela. Um abraço. Tchau.